Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, joia? Hoje vai ser a nossa primeira aula de limites. E vamos lá. Segunda semaninha aí de vídeo. Última semana não teve aula porque foi bem corrida, estava cheio de prova. Mas o projeto não para, estamos aqui. Bem galera, a aula de hoje vai consistir ao redor do que? Da vizinhança de um ponto. E mais especificamente na vizinhança de um ponto na reta real. Tudo bem? De uma dimensão só. Não vamos mexer com vizinhança no R2 não. O que a gente vai falar da vizinhança de um ponto? A gente vai fazer um estudo um estudo do seu significado visual, ou seja, vou desenhar um gráfico aqui, vou desenhar uma reta e a gente vai tentar entender o que é a vizinhança de um ponto. Depois a gente vai fazer o que? Vai escrever uma definição no português e depois a gente vai definir matematicamente. E no final vai opa, esse desenho aqui vocês não podem ver não. Vai ligar vizinhança de um ponto com limites, beleza? Que aí a gente já deixa na fronteira aqui da próxima aula, que vai ser a definição de limites por epsilon e delta, tá bom? Limites. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, o estudo do seu significado visual, tudo bem? O que a gente consegue pensar quando a gente pensa num ponto numa reta real? Vamos supor que a gente tem essa reta real aqui, e aí a gente quer observar ou então intuir o que é a vizinhança de um ponto. Beleza? Então tem aqui um ponto P, qualquer. O que seria a vizinhança? O que é a vizinhança no português, né? A vizinhança no português é as coisas que estão em volta, né? Uma coisa que está ao redor de alguém. E como na reta real, quais são os elementos da reta? Os pontos, né? Tem esse ponto, esse. O que mais poderia ser a vizinhança do ponto P? Só poderia ser o conjunto de pontos que estão ao redor do ponto P. Ah, mas pode ser infinitos? Depende, pode ser sim. Mas no caso, não faria muito sentido estudar infinitos pontos, né? Então, vamos começar definindo no português aqui o que é a distância de um ponto, distância de vizinhança. Definição da vizinhança de um ponto. Tô com definição na cabeça, né? Então vamos lá. Definição da vizinhança de um ponto. Eu achei muito interessante essa abordagem de vizinhança, porque eu nunca vi nos livros mais famosos de cálculo no Brasil, que são Stewart e Guidorizi, tá bom? Isso aqui eu vi no livro do Apostol. Eu acho que é um livro no estadunidense, mas é um livro bem denso, tá bem? Acho que ele é mais para matemático puro mesmo, mas eu achei muito interessante. Enfim, tô trazendo aqui porque eu disse que o curso é para trazer coisa que não tem em qualquer lugar, então achei interessante trazer, tá joia? Então vamos definir aqui, definição da vizinhança de um ponto. A definição da vizinhança de um ponto é nada mais nada menos que o que, rapaziada? Qualquer intervalo aberto,
Perdão. Qualquer intervalo aberto, a gente vai falar o que é isso. Qualquer intervalo aberto que contenha um ponto P como seu ponto médio. Seu ponto médio. Beleza. O que mais? Vamos do zero. Que a gente está fazendo? Definindo a vizinhança de um ponto. Como? Qualquer intervalo aberto que contém um ponto P como seu ponto médio. E isso aqui tudo é o quê? É chamado de vizinhança. Então vamos lá. Qualquer intervalo aberto, então aqui ó, o nosso sujeito da oração. Intervalo aberto que contenha um ponto P como seu ponto médio. Ponto P como ponto médio. Ou seja, o intervalo que possui ponto P como ponto médio é a vizinhança do ponto P. Beleza? Então vamos do zero. Se a gente tem um intervalo aberto, o que é um intervalo aberto? Intervalo aberto, rapaziada, é um intervalo que não contém os seus extremos. Então, se a gente colocar com um intervalo de x entre, sei lá, 1000 e 1, quais são os extremos desse intervalo, desse subconjunto dos reais? O 1000 e o 1. Só que como x é menor do que 1000 e maior do que 1, e não maior ou igual, e menor ou igual, os extremos não estão contidos. Então, o intervalo aberto é isso. Tudo bem? Então, um intervalo aberto que contém um ponto P como seu ponto médio, ou seja, tudo que a gente andar para um lado, a gente vai ter que andar para o outro. Vou até fazer mais rigoroso aqui, ó. Vou fazer uma setinha aqui. E aí eu faço essa setinha cabe dos dois lados. Já deu certinho, enfim. É chamado de vizinhança do ponto P. Tudo bem? Essa é uma das definições. A gente pode colocar aqui que aqui é um P mais R. Então aqui é um R e aqui vai ser um P menos R. Vou colocar de laranjinha também. Falando nisso, eu mudei vocês viram, né? O fundo eu acho que fica mais legal, assim. Dá pra brincar mais com cor. E acho que a gente acaba retendo mais as coisas. Enfim. Definimos aqui na gramática, tudo bem? Deu pra ter uma noção boa já. E aí, como é que é a notação disso? A gente diz o seguinte, que N de P é uma vizinhança vizinhança ao redor de P. Beleza. Tudo bem. E aí, agora a gente vai definir matematicamente, igual a gente falou aqui, ó. Então, a gente vai escrever uma definição e agora vai definir matematicamente. Tudo bem? Como é que a gente vai definir matematicamente? Da seguinte forma. A gente vai falar que N de P é um subconjunto. Tudo bem? E esse subconjunto é um intervalo aberto tal que todo x, conjunto definido por todo x pertencente ao real, tal que P menos R e P mais R, ou seja, que o x, a vizinhança é todo x que estiver contido entre P mais R, ou seja, tá entre P e R, e P menos R, tudo bem? Então, todo x que satisfazer essa condição aqui pertence ao subconjunto
de N de P, que é a vizinhança, tudo bem? Então, tá definido aí pra gente. Ah, e outra condição. O R tem que ser maior que 0, tá? O R tem que ser maior que 0. Então, todo conjunto de pontos que estiver, todo conjunto de pontos X que estiver entre o P mais R e entre o P menos R, a gente chama de vizinhança de P. E isso não inclui o ponto P, tá bem? Então, a gente tem que definir aqui que o X tem que ser diferente de P também. Tudo bem? E a gente viu também na aula de limites, na aula de continuidade, que essa equação aqui é correspondente a x menos p menor que r, tá bom? Porque aí fica uma notação mais enxuta. Então a gente fala o seguinte, que x pertence a n de p se e somente se para todo x pertencente ao real x diferente de p, isso aqui aconteça. Módulo de x menos p é menor que r. Tudo bem? Então a gente pode definir isso aqui. Tá joia. Definimos aqui então o que é uma vizinhança. E agora a gente vai definir limites por vizinhança. Tudo bem? Só que antes eu vou trazer aquele desenho que eu tentei esconder no começo. Cadê ele? Aqui, ó. Opa, vem cá. Copiar ele. Beleza. Chay. Tem um desenho aqui. Tudo bem? Vou escrever aqui para jogar na cara de vocês a definição de limite. E depois a gente mexe com esse desenho. Tá bem? Então a gente diz que o limite de f de x é igual a, se não é uma constante, de x tendendo a p, se e somente se, para todo conjunto de vizinhança 1 ao redor de A, existir um conjunto de vizinhança 2 ao redor de P, tal que, se o x pertence ao conjunto ao redor de P, isso implica que o f de x vai ter que pertencer ao conjunto 1 ao redor de A. Tá bem? Então, a gente diz que o limite de f de x tendendo a P é igual a A, só se isso acontecer. Tudo bem? E aí, vamos voltar para a vizinhança. Tudo bem? Como é que funcionava a vizinhança aqui? A gente tinha a vizinhança ao redor de um ponto P, que no caso é N2. E o que é esse N2? É esse conjunto de pontos aqui que está dentro desse grifado. Tudo bem? Então aqui é o N2 de P, a vizinhança ao redor de P. Esse carinha aqui é o quê? Se a gente... esqueci do A aqui, ó. Aqui é um A. É a vizinhança 1 ao redor de A. Tudo bem? E esse carinha de rosa aqui é o gráfico da nossa função. Função f, não precisa pôr f de x, não. Enfim. O que acontece aqui? Vamos lá. Para todo N1, ou seja, para toda a vizinhança do ponto 1 ao redor de A, lembrando que, se a gente quer uma vizinhança, o raio da vizinhança é dado, tá bem? E qual que seria o raio da vizinhança aqui? Seria esse raio aqui e esse raio aqui, o conjunto de pontos que está ao redor. Então, se a gente escolhe um intervalo, se a gente escolhe um raio da vizinhança, para todo raio da vizinhança escolhido, ou seja, para todo... Porque se a gente escolhe o raio, tudo bem? Você concorda comigo que a gente vai... Se a gente escolhe o raio e tem um ponto, a gente vai definir esse intervalo? Vocês têm que concordar com isso. Ou seja, para todo intervalo dado, vai ter que existir um outro intervalo, só que agora no eixo das abscissas, tal que, se um x pertence a esse intervalinho aqui, vamos chamar aqui de P mais R,
P menos R, e aqui a gente coloca R'. A mais R, A menos R'. Tudo bem? Vou beber uma aguinha aqui. Então, o que acontece? Veja comigo. Se a gente escolher esse intervalo aqui, tudo bem? Escolhemos. Tá joia? O que vai acontecer? Escolhemos esse intervalinho aqui. Isso vai retornar pra gente, vai ter que retornar um conjunto de pontos aqui, no eixo das abscissas, que se o x pertence a esse carinha aqui, o y vai ter que pertencer a esse carinha aqui. De modo que vai gerar pra gente essa região aqui, ó. Que é o quê? É o conjunto de pontos. Essa região pintada, tá bem? Que atende as duas ocasiões. Ou seja, se o x pertence ao N2 de P, e o y, ou seja, o f de x, né, pertence a N1 de A. Tudo bem? Então, escolhemos um valor aqui. Ah, tá, eu quero uma precisão de tal. Quero um raio de tal em volta de um limite ao redor de P. Tudo bem? Então, a gente vai... O que significa dizer que o limite de f de x tendendo a P é igual a... Significa que, na medida que a gente se aproxima de P, o f de x vai se aproximando de A. Tudo bem? Isso que significa o limite. Vocês podem encontrar esse nível também. Estou tentando trazer uma visão diferente. Não sei se está ficando muito claro, mas sempre que a gente escolher um negócio aqui, uma precisão, a gente quer que nos retorne um conjunto de pontos aqui, tal que se um x pertence a esse conjunto de pontos, todo y nesse conjunto de pontos vai ter que pertencer a essa precisão ao redor de A. Tudo bem? Acho que agora fica mais claro. Bem, é isso. E outra adendo, rapaziada. A precisão, tá bem? N1 de A pode ser escolhido o quão pequeno se queira, tá bom? Pequeno se queira. Tudo depende do nosso interesse, tá joia? Se a gente quiser mexer com um número muito pequeno, assim, na escala do, sei lá, 10 a menos 10, podemos mexer. Só que não vai ter muita aplicação no mundo real, né? Mas significa que, assim, sempre que a gente escolher uma precisão aqui, se esse limite aqui existe, ele vai ter que nos retornar um conjunto de pontos aqui, tal que se o x pertence a esse conjunto de pontos, o y vai pertencer ao conjunto de pontos da precisão que a gente escolheu, tá bem? E aí eu deixo uma indagação, tudo bem? Uma indagação semelhante que eu fiz na última aula, da continuidade do por que aqui, ó, é só um implica e não é um se e somente se, tá bem? Mas o vídeo acaba por aqui, não sei se fiquei muito claro, mas eu achei muito interessante esse conceito de vizinhança, realmente não tem em qualquer lugar. E se ficou alguma dúvida, algum buraco, pode me perguntar. Já deixei meu e-mail no último vídeo, vou deixar nesse também. E o primeiro vídeo acaba aqui, tá bem? No próximo vídeo a gente vai definir epsilon e delta. Limite por epsilon e delta, tá joia? Abraço.